Eu acho que o júri tinha que existir em todos os casos, assim, sabe? Eu sou muito favorável, pena que na prática, eu sou muito prático nesse aspecto, para a estrutura de orçamento para aumentar, ampliar o júri, mal dá conta hoje em dia da estrutura que julga, que são apenas os crimes dolosos contra a vida, os crimes com intenção contra a vida de alguém. Imagine se ampliar. Eu também sou favorável ao povo no poder. Mas com a estrutura que eu vejo orçamentária no Brasil hoje, na prática, ia ser um tiro no pé. Isso não acontece por questões orçamentárias. A questão orçamentárias e também a questão de um juiz abdicar, jogar fora um poder dele, né? Porque tirando esses crimes, todos os outros, tirando os dolosos contra a vida, todos os outros, quem julga é o juiz concursado. Né? É o juiz. É porque as pessoas não entendem, assim, não é simples, né? Você escolher um júri, parece que tem um tempo que você tem que guardar eles ali para não serem eles ficam incomunicáveis. Né? Mesmo que o júri demore 15 dias, o jurado não pode voltar para casa, ele fica incomunicável, inclusive com a família dele. É isso que torna o processo tão caro. Também, a maior despesa? Também, também a convocação de jurados, convocação de testemunhas. E o processo do júri, é importante dizer, é o único processo penal no Brasil que é duplo. É dose dupla o nosso júri. Porque existe toda uma investigação que é feita na delegacia de polícia para apontar uma pessoa, eventualmente, como sendo o autor de um crime de homicídio. Tem essa prova mínima, o promotor vai lá e oferece a denúncia. É uma petição inicial, dá início ao processo. Vamos ouvir todas as testemunhas, vamos ouvir perito, o réu vai ser interrogado, e aí terminou um processo regular, como os demais. Terminou isso. O juiz, no final, tem dois caminhos, basicamente. Ou ele pronuncia, ou seja, ou ele remete aquele caso para ser julgado pelo júri, ou ele impronuncia, fala, não tem prova para ir para o júri. E dessas decisões ainda cabe recurso. Depois disso, caso o juiz remeta o processo para julgamento pelo júri, nós vamos ter a segunda fase do rito do procedimento do júri. Vão ser ouvidas novamente vítima, testemunhas, peritos, o réu vai ser interrogado mais uma vez e aí sim, nessa única sessão, vai ter o julgamento pelo júri. A acusação vai iniciar, postulando o que acha certo, pode ser condenação, pode ser absolvição, a defesa tem réplica e tréplica, e finalmente, depois disso, os jurados vão para a sala secreta e decidem se condenam ou absolvem. Então, e também dessa decisão cabe recurso. Então vocês reparem que é um processo duplo, com muita chance, com muita oportunidade de defesa, e tem advogado do início ao fim. Como que é feito? Quais são os quesitos mínimos, ou quais são os requisitos para que você seja uma pessoa do júri? Mais de 18 anos, normalmente até 70, seja idôneo. E seja uma pessoa plena das suas faculdades mentais, seja são mentalmente. Seja honesto, são. Brasileiro, acima de 18 anos de idade. É o que basta. Não precisa de ter, vamos pensar assim, ele pode ser semi-analfabeto. Pode. Ele pode ser... É idôneo, não. Então ele não pode ter ficha limpa. Tem que ter não ficha pode limpa. ter uma ficha criminal, por exemplo. Não pode. Não pode. Tem que ser um cidadão honesto. Não exige um notório saber, não exige nada. Não existe. Existe chamada notória idoneidade. Exige que a pessoa seja honesta. Honesta, bem intencionada, é um cidadão. É um cidadão colocado lá. Não precisa ter formação jurídica alguma, precisa ter experiência de vida, precisa ter conhecimento, precisa viver a realidade. A princípio, você tem lá uma lista com várias pessoas que querem participar de um júri. E você tem tipo uma pré-seleção, que seriam 25. E depois para uma quantidade menor de 7. 7, exatamente. Como que é feita essa escolha? É sorteio? Como que é? Tudo sorteio. Tudo sorteio. Totalmente aleatório. Totalmente aleatório. Eu não escolho o meu juiz, necessariamente. Se cai, por exemplo, um familiar, alguém com algum vínculo, aí ele é desconsiderado. É desconsiderado porque é suspeito. No momento. Suspeito ou impedido. Não pode. Não pode, é isso mesmo. Existe uma possibilidade. É verdade. De milhares, mas... Principalmente numa cidade pequena. Pode acontecer. Não, mas o jurado, se ele for suspeito, impedido, se for amigo do réu, inimigo da vítima, parente, não pode. Ele tem que ser dos lados pede para afastar, ou promotor ou exato, advogado. Pede para afastar. Eu achava que era oferecido uma lista mesmo, mas que o promotor ia escolher, eu quero esse, o advogado de defesa esse, não. E depois eles falavam, pode cortar esse aqui não dá certo. Quem faz a lista, quem escolhe os 25 é o juiz-presidente. O que o promotor e o advogado vão fazer no dia do julgamento pelo júri, que eles podem recusar justificadamente um jurado e falar, olha, esse jurado é suspeito.
Ele é parente da vítima, por exemplo. Ele é inimigo do réu. Pode pedir o afastamento justificado, mas também o advogado e o promotor podem recusar injustificadamente até 3 jurados. Tem um estudo que rola, né? Tipo assim, vamos acusar um caso que o réu deixou a pessoa, matou uma pessoa e deixou a outra paraplégica. Aí você vai olhar, aqui no júri aqui, um filho dele ficou paraplégico por conta de um acidente também. Sim. Nossa, esse aqui eu vou tirar, porque ele vai ter um viés contra mim. Isso rola, então. Isso acontece, é verdade. Então, e é uma recusa injustificada, não precisa nem dizer o porquê recusou. Não quero isso. Não, e é direito de cada parte recusar até 3. Então, o juiz não pode nem questionar. O que você analisa, assim, quando você... É uma coisa muito de instinto, de percepção, de olhar para a pessoa. Normalmente eu aceito. Normalmente é difícil recusar. É mesmo? É difícil recusar. Normalmente eu aceito. Eu não vejo grandes problemas. Eu penso que a massa os 7 vão decidir acertadamente. Se for um feminicídio, talvez você não vai preferir que seja... Pode ser uma mulher, um grupo de mulheres. Pode ser. Talvez você vai tirar um homem ali e falar, esse eu não quero. Eu vou te falar, eu fiz um júri, vários júris de feminicídio, que os 7 jurados eram homens, 7, e condenaram por unanimidade, viu? Você não removeu nenhum, então. Não removi nenhum. Eram 7 homens, porque... ele não vai se imaginar como vítima, porque ele é homem, é claro, mas ele tem uma mãe, ele tem uma namorada, ele tem uma filha muitas vezes, tem uma avó. Então não é difícil se colocar numa situação de uma covardia, de um feminicídio. Às vezes, sei lá, se for um crime que envolveu homofobia junto, e o advogado de defesa vê que tem, né, um gay no júri, ele vai falar assim, quero que tire esse cara aqui, porque eu vou perder o voto dele. Isso pode acontecer também. Mas ele não vai poder falar, eu não quero que seja ele por esse motivo. Mas ele pode falar. Ele não vai falar nada. Exatamente. Ele não vai falar nada. Sob pena de responsabilidade criminal, inclusive. Claro. Senão vai estar cometendo crime lá. Mas isso é analisado. Sim, pode ser. Inclusive, não sei se você viu, tem um livro que chama O Júri. É uma ficção, eu acho. Eu li ele quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, que rolava isso. Era um crime, estava sendo julgado pela indústria do cigarro na época. Pessoas que fumavam, que morriam por cigarro nos Estados Unidos, e aí estava entrando com a ação contra a indústria do cigarro, né? E os advogados ali, o júri, eles estavam brigando. Essa daqui não pode. Essa aqui não pode. E pessoas também tentando externamente comprar o júri. Porque isso também rola, isso daí, dependendo do caso, né? O influencer. No júri brasileiro, ainda bem, graças a Deus, não acontece muito de o jurado necessariamente ser comprado ou ser ameaçado, porque é um grupo maior de jurados. Se acontecer também, aí aqueles jurados que forem influenciados de qualquer maneira, eles não podem participar. Até porque é importante dizer, se o jurado for comprado para votar, para condenar, para absolver, ele responde por corrupção, assim como um juiz técnico, viu? Porque naquele momento ele é um servidor público. Sim, ele está exercendo diretamente o poder judiciário. Ele está representando a sociedade para decidir. Ele tem a obrigação de ser honesto, como todo e qualquer servidor público.